era na paciência. Com paciência você consegue tudo. Ele dizia assim, vai com calma. Aos jovens dedicava um carinho especial, empenhando-se em melhorar as suas condições de vida. Buscava empregos para eles ou indicava quem pudesse ajudá-los. Meu irmão estudava, fazia o ginásio e entregava pão, que meu pai tinha padaria, meu tio, ele saía de madrugada para entregar pão e ainda conseguia estudar. Aí o Marcos pegou e falou para ele assim, mas na hora que você acabar o tiro de guerra, você não pretende estudar mais, arrumar um emprego? Se eu conseguir um emprego para você, você vai? Ele falou, vou. O Zé Noronha veio para Guaxupé, encontraram até no Palácio do Bispo, chamou Djalma lá e falou se ele quisesse o emprego que ele tinha arrumado para ele. As crianças desabrigadas e sofridas foram morar na Casa da Criança que o cônego Marcos Noronha tinha ajudado a criar na cidade. Com a ajuda de voluntários sensibilizados por ele com a causa, a instituição oferecia aos menores abrigo e escola. A atividade intelectual sempre ocupou um espaço relevante na vida do cônego Marcos Noronha. Sua preocupação era sempre com a formação da juventude. Em 1964, a Faculdade de Ciências e Letras tornava-se a última obra significativa de que ele participaria antes de deixar a cidade. Pedimos que o presidente convocasse uma reunião da Câmara, em que nela compareceu o padre Marcos e mais pessoas graves da cidade. Desse dia em diante, aprovou a criação da faculdade e, posteriormente, a criação da fundação. O padre Marcos, para nós, nos cedeu o prédio do seminário que estava, na ocasião, ocioso, coisa que o bispo anterior se recusou a nos ceder esse prédio. Com esta iniciativa, nós tocamos a ideia para frente e conseguimos fundar a faculdade, sempre apoiado pelo D. Marcos. 1965. Há um ano o país vivia o golpe militar. Com Castelo Branco no primeiro governo da ditadura, criava-se o SNI, Serviço Nacional de Informações, um organismo ligado diretamente ao presidente que realizava em segredo todas as investigações sobre pessoas, instituições e movimentos que pudessem trazer qualquer tipo de problema ou perigo ao sistema em vigor. Neste mesmo ano, em Roma, o Papa Paulo VI criava a Diocese de Itabira, dependente da Arquidiocese de Mariana, e nomeava Monsenhor Marcos Antônio Noronha, vigário-geral de Guaxupé, para ser o seu primeiro bispo. Esta notícia fez de Guaxupé uma cidade dividida. Olha, houve reação de muita alegria, porque era um grande amigo promovido. Mas parece que a reação de angústia foi maior, porque era um grande amigo que teria que se afastar da cidade. O Marcos era muito atuante, muito militante, um padre muito humano, muito presente com todas as pessoas. Sentia bastante as alegrias e as tristezas do povo da paróquia. E deixou aqui uma lacuna que nunca foi preenchida. Ainda que houvesse diferentes sentimentos na cidade, a sua sagração episcopal acontecia com toda a pompa e circunstância no dia 24 de agosto de 1965, oficializada por Dom José de Almeida, bispo titular da sua Guaxupé. Neste mesmo ano, o Concílio Vaticano II tinha sua continuidade sob o papado de Paulo VI. Sagrado bispo, Marcos Noronha ia então conhecer Roma, a casa do rei, com todas as emoções que ela desperta naquele que chega pela primeira vez e entra, de repente, num mar de conhecimentos, de vidas, de alegrias e de medo. A Basílica de São Pedro estava cheia de luzes e um mar de vestes roxas mexia-se nas suas naves imensas. Muitos bispos, arcebispos e cardeais brasileiros estavam nesse cenário, todos protagonistas de um evento que mudaria a vida do recente Dom Marcos Noronha, uma mudança interior de grandes consequências. O Concílio Vaticano II tocava em pontos polêmicos, como a igreja voltada para os pobres, a igreja ecumênica, a liberdade religiosa. Com essas propostas na cabeça e no coração, o bispo chegava à nova diocese de Itabira, encravada numa região operária profundamente influenciada pelos movimentos sindicais que reivindicavam melhores condições de trabalho e segurança para os operários. Dom Marcos chegou aqui e o primeiro momento
foi conhecer as lideranças, as comunidades e principalmente as periferias. E às vezes eu chegava lá em casa e falava assim, vamos anunciar. Eu falava assim, vamos para onde, Dom Marco? Vamos formar comunidade. Aí foi criando associação de bairro, associação de doméstica, clubes de mães. O mais jovem bispo do Brasil na época, impregnado das ideias renovadoras do Concílio Vaticano II, buscava imprimir à diocese características inteiramente diferentes. E às vezes em alguns lugares eles concentravam mais pessoas, ele celebrava uma celebração tão simples como a vida do povo. Uma vez eu lembro que nós chegamos numa casa, aí o povo já sabia que ele ia lá nesse dia. E o povo reuniu, que tanto de gente, uma roda, tinha uma fogueira lá, e na roça o povo fazia café, chaleira, né? Chaleira de ferro, e levava o café para servir o pessoal. O povo veio com aquela chaleira de café, uma cuia com caneco, e Dom Marco pegou um caneco grande, parou lá um tanto de café, e eu fiquei, será que Dom Marco vai tomar esse café todo? E depois Dom Marco pegou esse café e fez ali, como diz, um gesto concreto daquilo que a gente acabava de ler no Atos dos Apóstolos. Então ele pegou esse caneco, cada um tomou um pouquinho, um golinho nesse caneco, e ele foi o último que tomou. Mostrou ali a humildade, a simplicidade e o gesto concreto da partilha. Além da intensa participação popular e do contato direto e constante com o povo, escolheu um leigo para chanceler da Cúria, o incansável e dedicado senhor Ninico Amâncio, e fez outras inovações. Dom Marcos também resolveu nomear pai como o secretário da Cúria. E foi, na época, inédito no Brasil inteiro, a única diocese que tinha um secretário leigo, né? Na maioria tinha padres, coisas assim, né? Religiosos. Então o pai foi o primeiro do Brasil. A cidade se entusiasmou tremendamente com o fato de Itabira virar sede de diocese. E quem foi a Guaxupé voltou contando maravilhas da simplicidade do bispo. Eu não quero morar em palácio, eu vou morar numa casa, uma residência, que vai ser a casa de todo mundo. Isso aí já foi um assunto. Através do esforço de mudança de mentalidade e substituição de ritos e tradições envelhecidas, inclusive desmistificando a figura do bispo, Dom Marcos buscava, com empenho, criar uma nova consciência de igreja. E o Marcos Noronha, ele confiava nas pessoas. Ele tinha a ideia dele, mas colocava a ideia a julgamento de toda a equipe. Então a gente varava as noites lá discutindo e tal, até que chegou a hora em que ele se achou maduro para lançar o plano diocesano. Nisso aí, então, eu queria mostrar um livro que foi feito na época, que é justamente chamado Tempo de Reflexão. Esse livro, nós fizemos 5.000 exemplares desse livro, e aqui o conteúdo dele é a conjugação de esforços de muitas pessoas. Praticamente ninguém é dono desse livro, não, porque tratava-se de pegar todas as diretrizes do Concílio Vaticano II e torná-las práticas no meio do povo cristão, do povo católico. Ele não acreditava no plano feito de cima para baixo. Ele quis fazer com que o plano saísse de baixo para cima, no sentido de que o povo fosse ouvido, o povo participasse. Essa era a igreja de Dom Marcos, a menina criada com mel silvestre, nascida no campo, na estrada, na terra,